Olá, tudo bom? Estou hoje gravando no escuro, que eu quero fazer um teste de luz para tentar melhorar os vídeos posteriormente. Mas na última aula que tive com vocês, no último vídeo, eu falei que iria tratar com vocês hoje sobre por que as igrejas são diferentes, embora tenham a mesma orientação a partir das Escrituras. Se as igrejas evangélicas se baseiam nas escrituras, porque todas elas, ou a maioria delas, têm posições diferentes quanto às escrituras? Porque as igrejas evangélicas pensam de maneira diferente e às vezes até um tanto quanto contraditória em alguns sentidos. Vamos meditar sobre isso hoje. Eu quero que você pense comigo uma coisa, que existe uma necessidade de se saber o que é entendimento e compreensão. Vamos dividir didaticamente entender e compreender como duas coisas distintas, embora possam ser usadas até como sinônimos, tá ok? O entendimento nós vamos tratar aqui como aquela situação onde você observa alguma coisa e entende como ela é. Entende, mas no sentido mais puro da coisa. E o compreender é quando você entende de tal forma que você abarca aquele conhecimento em si mesmo. Você compreende todo aquele conhecimento. Você se torna uma pessoa que começa a dominar aquele conhecimento. Quem entende muitas vezes não domina, mas consegue entender do que se está falando, consegue dialogar sobre aquilo, consegue pensar sobre o que se está falando, mesmo que não entenda totalmente, mesmo que não compreenda. Algumas pessoas já compreendem algumas coisas melhor do que outras. É um termo muito comum aquele entendi, mas não compreendi, que significa exatamente isso, que você entendeu aquela situação, aquilo que lhe foi explicado, mas ainda não tomou domínio daquele assunto. Você não tem o domínio total daquele assunto, portanto você não compreendeu, você não tomou conta, você não apreendeu aquele assunto para você, embora você tenha até entendido parcialmente. Para dar um exemplo de entender, mas não compreender, eu vou usar a figura de um pai e um filho pequeno. Imagine que o pai tem que fazer seu imposto de renda e também tem um parente dele, digamos um irmão dele, que seria tio do seu filho pequeno, que vai fazer o imposto de renda para ele, vai preparar toda a documentação e tudo e encaminhar para a Receita. Ele vai chegar para o filho, vai dar um envelope com os documentos na mão do filho pequeno e vai dizer: entrega para o seu tio que é para ele fazer meu imposto de renda. Ora, aquela criança, dependendo da idade, provavelmente não vai entender nada do que é imposto de renda, não vai compreender o que é o imposto de renda. Ela vai simplesmente saber que ela tem que entregar aquele envelope para o tio dela fazer o imposto de renda, seja lá o que o imposto de renda seja. Então ela não está preocupada em compreender, em dominar o que é o imposto de renda neste momento. Mas conforme ela vai crescendo, pode ser que ela venha a se formar em contabilidade, uma área afim, e ela venha a entender melhor o que é o imposto de renda, venha a dominar o conhecimento sobre o imposto de renda, venha a poder trabalhar inclusive com ele. Então, quando ela consegue manipular isso com consciência maior, ela está compreendendo, ela está apreendendo todo o conceito em sua riqueza maior. Então vamos dividir assim de forma didática, entender como aquela intelecção prévia da coisa. Você teve uma intelecção, você entendeu por alto. E quando você compreende, você vai até o final e diz: isso é isso aqui mesmo. Tem um filósofo brasileiro chamado Olavo de Carvalho, que ele divide os níveis de compreensão a partir dos discursos. Isso ele baseia lá nas teorias de Aristóteles, da teoria das quatro causas, só para ilustrar, não vou explicar isso aqui.
E ele diz que os discursos, eles começam do nível possível, para o verossímil, para o provável e até o certo. E isso a gente pode aplicar também um pouco à interpretação das Escrituras. Quando você interpreta as Escrituras, você vai ver que algumas coisas você vai fazer uma intelecção primeiro, depois você vai fazer uma interpretação. O que significa fazer uma intelecção? Digamos que você leia João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ora, você entendeu o que está escrito, mas para interpretar, você vai ter que ver quem é esse Filho de Deus, né? O que significa tal maneira? Aí você vai dar a sua interpretação inicial. Você vai dizer, olha, eu acho que isso significa tal coisa. Eu acho que o Filho de Deus aqui é Jesus, né? Então você já fez a interpretação. Só que essa interpretação ela ainda está no nível mais do verossímil, né? Você ainda não foi verificar totalmente, você simplesmente leu um texto isolado e entendeu que fosse assim. Vamos supor que você não conhece o texto, tá? Então, partindo desse pressuposto, você vai investigar aquele texto, vai procurar o livro de onde ele veio, vai procurar autores que falam sobre aquele livro, vai tentar compreender melhor aquele livro, vai fazer uma pesquisa sobre aquele livro. Aí você começa a encontrar na sua pesquisa que o mais provável é que esse texto com certeza esteja falando de Jesus. Você pegou um livro, pegou outro e está dizendo que está falando de Jesus. O próprio Evangelho de João diz que está falando de Jesus. Mas chega uma hora que todos os livros dizem que aquilo ali fala de Jesus. Aí você fala, eu tenho certeza. É isso mesmo, minha interpretação está correta. Este livro fala de Jesus, ou melhor, esse versículo, João 3,16, fala de Jesus, que Deus enviou o seu Filho ao mundo para que ninguém pereça, desde que creiam nele. Ou seja, Deus enviou a Jesus. Então você observa que ao mesmo tempo que você faz uma interpretação, você investiga aquela interpretação buscando outros pontos de entendimento e vai perceber o que é mais provável e finalmente quando você esgota a sua pesquisa, você consegue afirmar alguma coisa. Ó, é isso mesmo. E o que acontece com as doutrinas das igrejas? Acontece uma coisa muito similar. E eu vou usar como exemplo Paulo quando diz que as mulheres não devem usar, ou melhor, quando Paulo diz que as mulheres devem usar véu na igreja. Algumas igrejas têm como prática ordenar que as mulheres usem véu nos cultos. É proibido que a mulher assista ao culto sem usar véu, baseado nesse texto de Paulo. Embora outras igrejas não entendam assim, já entendem diferente. Entendem que Paulo está falando ali do cabelo da mulher que já substitui o véu. Ela não precisa usar o véu porque ela tem um cabelo que é dado em lugar de véu. Ao passo que em outras igrejas entendem que não se deve usar véu, não há necessidade de usar véu. Isso era uma coisa cultural, o que precisa a mulher é andar decente na igreja. Então nós vamos fazer um degradê nisso aí para a gente poder entender como acontecem as interpretações a partir de princípios. Esse princípio que diz que a mulher tem que usar véu, porque Paulo diz que a mulher não usar véu é vergonhoso e que tudo deve ser feito com decência e com ordem, resumindo o texto aqui, acho que se não me engano está lá em 1 Coríntios 14 ou 14, se não me engano, por aí. E então ele diz isso. Quando ele diz isso, o intérprete que é literalista, ele vai dizer, não, tem que ser o que está aqui, a Bíblia é a palavra de Deus, tem que ser exatamente o que está escrito. Então esse intérprete que é literalista e que segue às vezes um outro líder que diz que tem que ser tudo literal, como ele está vendo, então esse intérprete ele vai fazer uma interpretação
que leve a dizer que tem que seguir exatamente a risca que está ali. Outro intérprete ainda poderá ser menos radical e poderá dizer o seguinte: olha, está escrito isso ali sim, mas podemos ver um pouco mais, porque Paulo avança um pouquinho mais. Paulo avança um pouquinho mais dizendo que o cabelo é dado em lugar de véu. Então, quando Paulo avança mais um pouco, ele procura estudar um pouco mais o texto dentro do que está escrito. O outro procura estudar aquilo que é imediato no escrito. E o outro avança um pouquinho mais no escrito. Aí quando chega aquele outro irmão que diz que a mulher não deve, ou melhor, não precisa, né, usar véu na igreja, ele já vai fazer um outro tipo de avanço. Esse que faz a pesquisa e diz que a mulher não deve usar véu, ou melhor, não precisa usar véu na igreja, e nem deve, no próprio caso, ele vai fazer o seguinte: ele vai pegar aquele texto bíblico, vai esmiuçar a parte gramatical que está escrito ali, o texto que está escrito em si, vai ver o que o texto diz. Quando ele vê o que o texto diz, ele vai ver que Paulo diz que as mulheres deveriam usar véu na igreja. E ao mesmo tempo, Paulo também diz que as mulheres devem ter um cabelo como véu, cabelo comprido como véu. E ainda Paulo diz que tudo deve ser feito com decência e com ordem. Mas esse estudante da Bíblia, ele não vai parar por aí, que é o caso dos batistas. Ele vai chegar e vai verificar o que diz a história, os costumes da época, como as pessoas pensavam na época sobre aquilo e o que acontecia de fato, para entender o que o autor bíblico quer dizer e não simplesmente o que está escrito. Na verdade, você tem que entender a verdade que não muda, a vontade de Deus. Em todo o texto bíblico tem a vontade de Deus. Então, quando lê o texto bíblico, você vai entender qual é a vontade de Deus. Alguns textos são muito claros. Não matarás, não matarás mesmo. Mas outros textos, como esse que eu estou citando, ele não é tão claro assim. Então, quando você vai entender qual é a vontade de Deus em um texto bíblico, você vai procurar verificar alguma coisa. E nesse texto que eu estou citando aqui como exemplo, se você for verificar, você vai observar o seguinte: naquele tempo em Corinto, onde para a igreja para a qual foi escrita aquela carta, as mulheres que andavam na rua, que se apresentavam em público, elas usavam véu. As que não usavam véu eram as prostitutas. Por isso Paulo ainda diz no texto: ora, se não quer usar véu, que tosquie-se. Então, aquilo ali, a primeira conclusão que quem estuda a cultura vai perceber é que o véu era um símbolo cultural daquela época, mas não é mais um símbolo cultural hoje, a não ser o véu de noiva, talvez, mas não tem a mesma simbologia de representar uma mulher idônea, uma mulher honrada. Simboliza apenas um enfeite hoje em dia, mas naquele tempo ele tinha um significado daquela ser uma mulher de família, porque usava aquele véu como sinal de poderio, né? E ainda, eu vou simplificar esse texto, tá? Não vou falar muita coisa, que ele dá muitas outras especulações. E ainda, você pode pegar esse texto e ver também que ele continua no final dizendo que faça-se tudo com decência e com ordem. Daí você pode abstrair qual é a vontade de Deus que Paulo está defendendo ali. Paulo está defendendo que as mulheres de Corinto hajam com decência e com ordem. Essa decência e ordem não é uma decência e ordem que você imagina que é decente, eu imagino que isso é decente. Não, a decência e ordem ela é meio que estabelecida tanto pela sua fé, pela igreja, as coisas que a Bíblia nos diz para guardar, quanto também pela própria sociedade. A sociedade de Corinto dizia que uma mulher não usar véu era indecente. Então, sendo indecente, uma irmã em Cristo não podia recusar usar o véu, deveria usar por um motivo de pura decência. Era necessário que as irmãs em Cristo
fossem decentes e que usassem o véu nas suas idas à igreja. Então observe, a finalidade última, a vontade de Deus ali era que as mulheres agissem com decência, se vestissem com decência, assim como os homens também devem se vestir com decência. Então a finalidade não era propriamente defender o véu, mas defender algo que estava além do véu e que era representado pelo véu, que é a decência na casa de Deus e a decência em todo lugar, para ser uma pessoa que viva conforme a vontade de Deus, ter decência e ordem, exatamente isso. Então a partir daí você vê que as doutrinas elas mudam a partir do ponto de vista que as igrejas adotam, né? As igrejas adotam um ponto de vista muitas vezes de ou literalista ou estender um pouco essa interpretação dentro de um âmbito ainda literal, ou mesmo de uma investigação sobre o texto bíblico que vá desde sua origem e significado original até hoje. Outro caso também que pode acontecer de uma igreja é ter uma certa liderança que impõe alguns tipos de valores, né? Impõe alguns tipos de comportamentos. E às vezes isso é considerado uma doutrina porque aquele indivíduo que tinha uma autoridade impôs um tipo de comportamento ou determinou uma certa doutrina, escreveu uma doutrina e as pessoas seguem o que aquele indivíduo ensinou. Podemos ter um exemplo claro, por exemplo, Calvino. Calvino fez a sua sistematização teológica e nisso tem igrejas que seguem o que Calvino diz à risca, né? Colocam o Calvino como um teólogo fundamental de sua fé, ao passo que para outras igrejas Calvino é um bom teólogo, mas não é o fundamental, né? Não podem ter outros teólogos que ajudem a compreender. Calvino é apenas mais um que ajuda a entender e não o teólogo, digamos assim. Outras igrejas ainda têm aquelas pessoas que têm uma personalidade monárquica e que dizem o que as pessoas devem acreditar, que dão a interpretação que elas querem para aquela igreja. Então devemos tomar alguns cuidados ao nós vermos algumas doutrinas um tanto diferentes, porque essas doutrinas estão baseadas em diversas coisas. Outra coisa que nós podemos dizer também é que as doutrinas muitas vezes elas são formadas historicamente. No caso dos batistas, por exemplo, nós viemos dos anabatistas que foram perseguidos tanto por católicos quanto por protestantes em épocas passadas, e esses anabatistas foram se dividindo em outros grupos e daí surgiram os batistas na Inglaterra. E os batistas têm características diferentes dos anabatistas, entretanto com algumas semelhanças bem próximas. Por exemplo, os anabatistas eram pacifistas, os batistas não são pacifistas, os batistas são pacíficos apenas. Se for necessário que um batista vá à guerra para defender seu país, o batista irá, mas um anabatista jamais iria. Então são algumas coisas que nós podemos entender. Alguns princípios também interessantes que nós batistas herdamos dos anabatistas é a separação total da igreja e Estado. Igreja é igreja, Estado é Estado. Nós entendemos que quando a igreja se junta ao Estado, a igreja deixa de ter a sua função de evangelização e passa a ter, na verdade, um poder de império sobre as pessoas. E não se deve evangelizar as pessoas com um poder de império, porque isso não é evangelização. Evangelização é pregar o evangelho e fazer com que essa pessoa entenda, explicar o evangelho até que a pessoa entenda. Quando é uma igreja, seja ela qual for, existiram igrejas tanto a católica quanto protestantes que tiveram um cunho estatal, mas entre os batistas não é assim. Nós entendemos que deve haver uma separação e que a igreja tem uma função muito maior e muito melhor do que simplesmente servir ao Estado.
Então você viu aí que nós temos várias coisas que nos mostram as diferenças entre as igrejas, que apontam para diferenças, são quase opiniões, pontos de vista e são também algumas formas de se pensar. Eu gostaria que você entendesse isso, que nós temos que, para entender as doutrinas, entender as particularidades, entender os princípios de cada igreja, entender a forma de organização, entender a história, entender a forma de interpretação de cada igreja. E assim nós terminamos essa lição. Espero que tenha gostado e que tenha sido edificante para você. Que Deus o abençoe e volte a estar conosco em abibliovocê.com.br. Se você gostou do vídeo, dê um curtir, faça um comentário e recomende, compartilhe e dê um pulinho no nosso site também para ver o que tem de novo lá, beleza? Muito obrigado e que Deus o abençoe. Amém. Faça sua parte na propagação da palavra de Deus. Curta, compartilhe, comente.